Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cor na voz. Hoje eu trago para vocês o Hulk, o monstro imparável, e o Banner, o cientista por trás do monstro. Vocês vão entender tudo hoje. O efeito psicológico do Hulk, a sanidade do Banner e até o nível de poder do Hulk. Tudo eu vou tentar explicar aqui num resumão, num apanhado, para a gente ter uma conversa bacana sobre o Golias Esmeralda. Então já deixa seu like, já se inscreve no canal se não for inscrito e bora pro vídeo de hoje. Bruce Banner é um cientista muito bom, um cientista brilhante, especialista em radiação. Ele é especialista em radiação e especialmente na radiação gama, a qual ele foi exposto durante um experimento que deu errado. A radiação que seria letal não o matou, o transformou, numa fera verde. Quando ele fica irritado, ele se torna o Hulk. E isso dá a ele alguns poderes: resistência sobre-humana, durabilidade sobre-humana, regeneração extremamente avançada e uma força aumentada além do comum. Bem, esses são os poderes base. Só que tem um problema: quando você é um gênio e de repente se torna um monstro, você é caçado. Então o governo dos Estados Unidos viu o Banner e o Hulk como uma potencial ameaça e incumbiu o general Thaddeus Thunderbolt Ross de uma força de caça-Hulk. E ele passou a ser constantemente perseguido pelo governo dos Estados Unidos e pelo próprio general Ross, que é o pai da Betty Ross, mulher apaixonada pelo próprio Bruce Banner. Então ele passou a ser perseguido pelo monstro que ele tinha dentro de si, pelo Hulk. Guarde isso na cabeça. Por causa dele ter um monstro, ele passou a ser visto como uma ameaça e criaram uma força caça-Hulk, uma força militar dedicada exclusivamente a caçar e capturar o Hulk. E, por consequência, o Bruce Banner. Apesar do Hulk ter várias personalidades, isso a gente pode trabalhar num outro vídeo, eu vou trabalhar nesse vídeo com o Hulk selvagem, que é o Hulk convencional. O Hulk selvagem é ativado através da raiva. Quando o Bruce Banner fica com raiva, fica estressado, fica nervoso, fica ansioso, o Hulk toma conta e ele é transformado em um monstro verde musculoso, repleto de veias e músculos e radiação, com uma regeneração absurda e com uma força desproporcional. O Hulk, selvagem na forma base, é capaz de rivalizar com coisa do Quarteto Fantástico. De igual para igual, na forma base, ele rivaliza de igual para igual com coisa do Quarteto Fantástico. Eu já fiz um vídeo sobre o coisa aqui, já dá para você ver o nível de força que o Hulk tem só na forma base, por isso. Vou deixar o vídeo do coisa no card. O Bruce Banner é um cientista com doutorado e pós-doutorado em radiação. É um cara inteligente pra caramba. O Hulk, por sua vez, é uma massa de músculos e raiva. O gatilho emocional dele, como eu já citei, é a raiva. E o intelecto do Hulk selvagem se equivale a uma criança de 4 anos até 6 anos de idade. Ou seja, o Hulk selvagem é primitivo. O intelecto dele é de uma criança de 4 a 6 anos de idade. Ou seja, o nível de fala dele não é tão vocabulário, né? Não tem uma locução tão boa quanto o próprio Banner. E ele também tem mente separada do Banner. Isso mesmo, o Hulk é o Hulk e o Banner é o Banner. Eles têm mentes separadas, habitando o mesmo corpo. Não é como se o Hulk e o Banner fossem a mesma pessoa. São mentes separadas que habitam o próprio corpo. Então o Banner tem uma memória, um aprendizado. O Banner age de forma separada e o Hulk também age de forma separada. O que eles dividem é o corpo. Toda vez que o Banner fica estressado, com raiva ou nervoso, puf, o Hulk aparece. Bruce Banner teve no passado um pai alcoólatra e abusivo, um pai que batia na sua própria mãe, e ele presenciava esses atos, então ele via o próprio pai como um monstro. Isso, de certa forma, serviu de uma espécie de gatilho para o Hulk. Espera aí que eu vou explicar. Quando o incidente com a radiação gama afetou o Banner e não matou ele, criou a persona do Hulk. Persona essa que, por sua vez, interage como criança, lembra? De 4 a 6 anos de idade. O Hulk é a versão infantil do Banner, que surge como protetor dele, justamente por causa de um trauma de infância que ele tem, que é com o pai dele, porque o pai dele era um bêbado agressivo que batia na mãe dele. Então, por causa desse trauma, o Hulk surgiu. O Hulk surgiu da mente fragmentada do Banner, por causa de um trauma de infância que ele suprimiu,
causado pelo acidente de radiação gama. Entendeu agora? Somada à pressão psicológica que o Banner já tinha sofrido desde a infância por causa do seu trauma, ao fato dele se tornar o Hulk, que era taxado como um monstro, e caçado pelo governo com a força de caça ao Hulk, né, com a força de expedição de caça ao Hulk, o próprio Banner já tentou se desviver algumas vezes, como você pode ver aí nas imagens. Só que toda vez que ele tentava se desviver, o Hulk ia lá e dava um jeito de salvar ele. Isso porque o Hulk via a si mesmo como uma espécie de protetor do Banner, que foi criado para proteger o Banner. Proteger o Banner até mesmo de si mesmo, impedindo que ele se desvivesse. Várias vezes o Banner já viveu isolado, escondido, por medo da fúria do Hulk, com medo de machucar as outras pessoas. E mesmo sendo caçado pelo exército e pelo governo, o Hulk nunca matou propositalmente nenhum militar. Ele só arrancava os tanques, mordia os mísseis e tudo mais, mas ele não matava os militares. Vendo isso, vendo que ele não matava os militares, que ele não agia como um monstro descontrolado, os Vingadores, Tony Stark, Gavião Arqueiro e outros mais, perceberam que o Hulk talvez fosse um herói. Então, a Natasha Romanoff, vulgo Viúva Negra, foi incumbida da missão de encontrar o Bruce Banner e recrutá-lo para a iniciativa Vingadores, amando o Nick Fury. Então, o Bruce Banner, convencido de que mudaria a visão do mundo sobre o próprio Hulk, aceitou a proposta e fez com que o Hulk se tornasse um dos Vingadores. Atuando como um dos Vingadores, o Hulk atuou como herói e protegeu muita gente. Sério, ele salvou e protegeu muita gente. Mas ele nunca se desvinculou da imagem de monstro que poderia se descontrolar, tanto que o próprio governo manteve secretamente prisões anti-Hulk e ainda manteve a unidade de caça Hulk comandada pelo Thaddeus Ross ali de stand-by, caso o Hulk perdesse o controle. Tipo assim, fiquem aí no cantinho, se o Hulk deixar de ser herói a qualquer minuto, vocês entram e dominam ele. O Hulk é a raiva reprimida do Banner, ou seja, ele é ativado pela raiva, ele é a raiva pura e descontrolada. Esse é o Hulk selvagem. Só que ele também age como uma criança emocionalmente ferida, porque é o que ele é. O Banner é uma criança emocionalmente ferida de acordo com o que foi tratado, né? Do pai dele ser tão mal com ele e tudo mais. Inclusive o próprio Hulk diz, abre aspas, todos odeiam o Hulk. Eles têm medo do Hulk. O Hulk só quer paz, mas eles machucam o Hulk. Fecha aspas. O Hulk, ele se entende como um ser odiado que quer ficar em paz e é odiado simplesmente por existir. Mas ele age como uma criança ferida, tanto que a Natasha Romanoff e a própria Betty Ross conseguem acalmar a fúria do Hulk simplesmente conversando com ele, porque o Hulk entende que tanto a Natasha quanto a Betty Ross não querem o mal dele e não enxergam ele como um monstro. Então ele entende que pode confiar nelas. Outra pessoa que o Hulk confia muito é o Peter Parker, também chamado Homem-Aranha. Mas isso é uma história para outro vídeo. O Hulk, em seu modo Berserker, é quase imparável. Sério, ele é virtualmente imparável. Isso porque o Hulk, quanto mais irritado está, mais poderoso ele fica. Então, se você lança um míssil na cara do Hulk, ele vai sentir dor, porque ele é o Hulk base. Mas ele vai sentir dor, vai se recuperar, vai ficar mais puto e, portanto, mais forte. Sério, ele vai ficar mais forte com isso. Aí você atira no Hulk. Ele já não tá nem sentindo dor, porque ele tomou um míssil antes. E o míssil doeu. Só que ele se regenera, ele se recupera. Mesmo que você fira o Hulk, o que já é praticamente impossível, mas mesmo que você consiga feri-lo, porque o Wolverine, por exemplo, consegue, mesmo pessoas como o Wolverine, que são mandados para capturar o Hulk, quando o Wolverine corta o Hulk, e ele corta, porque Adamante corta o Hulk, fere o Hulk, e o Hulk urra de dor, o Hulk se regenera em instantes, pega o Wolverine e manda o Wolverine longe. Porque quanto mais irritado ele tiver, mais forte ele se torna. Conforme o próprio Bruce Banner disse, você não quer me ver com raiva, porque quando eu não estou aqui, o outro cara está. Quando ele se refere ao outro cara, ele se refere ao Hulk. E, sinceramente, ver o Hulk com raiva, ver o Hulk berserker, não dá pra parar ele.
Ah, João, mas existe alguém que conseguiria segurar o Hulk? Segurar? Sim. Parar, não. Quem seguraria o Hulk? O Wolverine segura o Hulk. Sim, por um determinado tempo. O Coisa do Quarteto Fantástico segura o Hulk. Sim, por um determinado tempo. O Juggernaut, o mutante, seguraria o Hulk por um determinado tempo. Mas eu disse segurar, não parar. A única forma de parar o Hulk é acalmando o Hulk e transformando o Hulk em Bruce Banner ou suprimindo a radiação que ele tem, absorvendo a radiação gama de alguma forma e tornando ele humano temporariamente, porque efetivamente ele vai voltar a ser o Hulk, né? Mas em forma berserker, ou seja, puto de raiva, não dá para parar o Hulk. Não dá. Simplesmente não dá. Porque ele tem uma regeneração absurda, uma das maiores da Marvel, uma resistência obscena, parece um tanque de guerra, e uma força que evolui conforme ele fica com raiva. Então, quanto mais irritado eu tiver, mais forte ele fica. Então, o nível de força do Hulk é ilimitado. Porque me fala uma coisa, qual que é o limite da raiva humana? O quanto você consegue ficar com raiva? O limite da raiva humana é infinito. Você está nervoso, você pode ficar ainda mais nervoso, mesmo depois de ficar mais nervoso, você ainda pode ficar mais nervoso, e depois de ficar mais nervoso ainda, você ainda pode ficar mais irritado. Ou seja, não tem como parar. Ou seja, a única maneira de parar o Hulk, em tese, seria acalmando ele ou drenando a radiação de forma temporária. O Hulk é imparável, irmão. É por isso o título desse vídeo. Um monstro imparável. Ah, João, mas telepatas conseguiriam parar ele, tipo assim, igual fazem com o fanático, controlar a mente dele, parar ele, acalmar ele. Bem, em tese, um telepata poderia entrar na mente do Hulk. Só que a mente do Hulk é tão fragmentada, irmão, porque existe o Hulk, existe o Bruce Banner, que quando você entra na mente do Hulk, você não lida com uma mente, você lida com as 5, 6 mentes diferentes. Então, um telepata não conseguiria se manter na mente do Hulk. Porque na mente do Hulk só existe raiva. Não dá para você se manter na mente do Hulk por muito tempo. Então, um telepata entraria na mente do Hulk? Sim. Conseguiria se manter lá e controlar o Hulk? Não. Não dá. É como se você tivesse com raiva 24 horas o tempo todo. Não dá para se manter lá dentro. Fora que a mente do Hulk é fragmentada, mas esse é assunto para outro vídeo. Quando os Vingadores acomem o Hulk, tratam o Hulk como um herói, né? Quando a Natasha Romanoff e os demais Vingadores entendem como funciona o Hulk, tratam ele com respeito, né? Com cuidado, como um amigo, o Hulk age como um herói, protege as pessoas, salva as pessoas. O Hulk se importa com as pessoas. Mas quando o exército e o general Thaddeus Ross vai lá e decreta que ele é um monstro e manda um míssil na cara dele, ele de fato age como um vilão, como um monstro, pega aqueles tanques de guerra e sai jogando como se fosse pinos de boliche. E isso assusta as pessoas. Mas é porque ele tem força para fazer isso. E ele poderia atuar como um herói se fosse bem tratado, se fosse tratado com interações com pessoas com boa índole, com pessoas que quisessem tratá-lo de forma digna, como é o caso da Natasha Romanoff e dos demais Vingadores, o Capitão América, o Homem de Ferro e até mesmo o próprio Peter Parker, de quem o nosso amigo Hulk tem grande apreço. Mas quando ele é tratado como um monstro pelo governo, pelo general Ross ou por qualquer outros membros do exército, ele age como um monstro de fato, pega uns tanques de guerra e joga como se fosse pinos de boliche. Então ele age de acordo com o que é tratado. A verdade é que o Hulk não é um herói, mas o Hulk também não é um vilão. O Hulk também não é um anti-herói. Ah, mas João, não tô entendendo. O Hulk não é um herói, não é um vilão, não é um anti-herói. Tem histórias que ele atua do lado dos Vingadores como herói. Tem histórias que ele é vilão. Eu não tô te entendendo. O que o Hulk é, na verdade? Bem, eu vou explicar para você. O Hulk é um reflexo distorcido da dor humana, do quanto o ser humano é capaz de sentir dor. E do quanto a dor humana molda as pessoas. Quando você está com dor, quando você está irritado, você é o pior dos seres humanos. E é justamente o que o Hulk reflete. Quando você é maltratado, você sente dor, se sente jogado de lado, você é o pior dos seres humanos. E é o que acontece com o Hulk. O Hulk é um reflexo da dor humana. Ele age como um monstro, mas também age como uma criança assustada.
E às vezes age até como um herói, porque ele não tem má intenção. Ele também não, ele não tem má intenção, ele só se julga um monstro indigno de amor e de aceitação. Ele acha que ele é um monstro, na visão do próprio Hulk, ele é um monstro que não é digno da aceitação ou não é digno de afeto humano. Então, quando alguém demonstra carinho, demonstra algum tipo de respeito por ele, ele age como um herói, até como um companheiro para essa pessoa. E quando alguém trata ele como um monstro, ele age como um monstro. Porque no fim das contas, o Hulk é só o reflexo distorcido da dor que os humanos sentem. É o que eu falei. Quando você está com dor, se sentindo amargurado, com algum sentimento pesado, você também é o pior dos seres humanos. Então, quando alguém te trata como um monstro, você não vai dar carinho a essa pessoa, né? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Esse foi o vídeo de hoje. Curtam o vídeo se puderem, se inscreva se ainda não for inscrito e até amanhã.